uma ideia. Bom, a ideia aqui, ó, é escolher a tabela. Eu coloquei só algumas tabelinhas básicas aqui, ó, cliente, produto, fornecedor, categoria. Eu vou programar a categoria que tem o formulário já pronto aqui. Podia ser qualquer coisa que estivesse no meu banco de dados. Se eu quiser colocar um outro combo box com os respectivos campos, eu também posso, sem maiores problemas. Aqui o argumento de pesquisa, onde eu vou digitar a informação. Deixa eu ver se ele está programado no... Não está programado no key. Deixa eu ver o que esse botãozinho faz. Ele está fazendo a pesquisa. Na verdade, não gosto desse botão. Eu vou deixar a pesquisa conforme eu for digitando. Então, vou colocar aqui, ó, eventos, key list. Então, a primeira coisa, eu tenho que pegar qual é a tabela selecionada para mandar fazer a busca lá no meu banco de dados. Então, se esse campinho aqui, vamos ver o nome dele, JCB tabela. Vamos ver o que eu quero. Como eu vou fazer só da categoria 0, 1, 2, 3. Então, se JCB tabela .get selected index igual a 3, eu vou fazer a busca por categoria. Aí, a gente precisa refazer o model da tabela para jogar os dados lá para dentro. Vamos ver o nome da tabela. JTB resultados. Vamos ver o que a gente consegue aqui. JTB resultados, ponto, set model. Tem aqui nenhum segredo, viu, galera? New default table model. E aí a gente escolhe o construtor que a gente está acostumado. Esse aqui, por exemplo, tá? Um vetor com os dados, um vetor com o nome das colunas. O vetor com os dados, ele tem que vir lá do down categoria, ponto, por exemplo, pesquisar. E esse cara tem que receber como parâmetro o que eu digitei no campinho. Vamos ver o nome dele. Ó. JT argumento, ponto, get text. E o cabeçalho é a informação que vai ficar lá em cima. Não sei se vocês repararam, mas eu deixei meio genérico, ó. Título 1, título 2. Na verdade, isso aqui precisa mudar. Quando for categoria, eu vou trazer ID e descrição. Quando for cliente, eu vou trazer, por exemplo, o ID e o nome. Então, isso precisa mudar. Esse cabeçalho, ele já deve estar declarado. Como ele não deu erro aqui, ele já deve estar declarado em algum lugar. Ó, o vetor cabeçalho está declarado aqui. Então, a gente pode mexer nele aqui dentro para deixar a informação que eu quero. Então, por exemplo, cabeçalho igual a new vector, cabeçalho.add, o ID da categoria, a descrição. Então, aí ele já colocou na primeira coluna o ID, na segunda a descrição, refez a minha JTable, pesquisando lá no down categoria, com esse argumento, ele vai trazer também um vector. Por que ele está dando erro aqui? Porque a gente não tem esse objeto dentro dessa classe. Então, deixa eu fechar esse cara também. Vamos declarar aqui, ó. Categoria data. Dá uma categoria.
Dentro do construtor, eu vou colocar um try catch. Dar uma categoria igual a new. Categoria data. Por uma mensagem aqui. Eu tinha editado nesse try catch para já colocar a mensagem, acho que ele perdeu. Beleza, então teoricamente a pesquisa por categoria tá tranquilo. O que vai mudar para pesquisa por produto? Praticamente nada, ó. A gente vai vir aqui no projeto, olhar qual é o carinha, a posição dele, ó. 0, 1, produto é 1. Então eu vou vir aqui no meu código fonte, vou repetir esse cara, por exemplo, ó, pro 1, aqui vai ser produtos, aqui ao invés de ID categoria, vai ser a ID do produto e a descrição dele. Aqui, ao invés de ser down categoria, vai ser down produto. Declara ele lá em cima do mesmo jeito. Então, não muda nada. Então, se você olhar a pesquisa em si, ela é tranquila. Os mesmos códigos vão ser usados várias vezes. Vamos ver, então, no categoria data, se ele tem o método pesquisar. Tem o método de relatório, um de listar, um de carregar o combo, um de buscar a chave, um de obter o produto por código, aqui o de pesquisa. Ele está com P maiúsculo, não gostei. Vamos ver se ele satisfaz o que a gente quer. Prepara de statement, parará, 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 select this from produtos, where descrição, like, parará, parará. Esse cara aqui, ele é melhor se ele for feito dessa forma, ó. Que você já coloca as aspas no lugar certo, tá? Só que aqui eu coloquei, ó, like, porcentagem, qualquer coisa, porcentagem. O que a gente costuma fazer é só assim, né? Começado por alguma coisa e terminado com qualquer coisa. Aí fica a critério de cada um. Se a gente colocar aqui o porcentagem também, ele pega qualquer coisa antes, qualquer coisa depois. Não fica ordenado bonitinho na hora que você faz a pesquisa. Então precisa tomar cuidado. Aí, arg. Essa linha não preciso, porque eu não tenho mais interrogação. Vamos ver, faço meu result set, parará, parará, parará. Vou jogar na minha nova linha. E aqui vou pegar do meu result set, rs.getInt. Aí a gente tem que olhar no banco. Olhando no banco, ó, ID, categoria e descrição. A gente pega igualzinho. ID, categoria. Descrição. Não vou pegar mais nada. E retorna esse vector. Então aqui também não tem muito segredo. As linhas que eu vou jogar no meu vetor. Pego a minha conexão. Monto a instrução que eu quero. Select Asterisk from, aqui tá errado. Categorias. Where, descrição, like, qualquer coisa que venha antes, qualquer coisa que venha depois do meu argumento de pesquisa. Mando executar, jogo no meu result set, percorro esse result set registro a registro. Para cada registro eu crio uma nova linha do meu vetor e adiciono os elementos que eu quero que apareçam na JTable.
Inclusive, se eu quiser colocar um elemento que não faz parte do meu result set, eu posso. Tem gente que às vezes coloca algo assim, sei lá, mais, menos, uma informação fixa. Então, independe. Às vezes você quer colocar um cálculo. Você pega a venda, lá, item de venda. O que você grava no banco? Quantidade e preço unitário. E aí você quer mostrar o preço total. É só fazer o cálculo aqui. Então tem gente que acha que a informação que vai na JTable precisa estar no banco. Não precisa. Eu posso fazer cálculos aqui e adicionar coluninhas que ele vai aparecer lá sem problemas. Então isso é bem dinâmico. Eu não preciso só buscar a informação que está no banco. Ele vai funcionar. E aí eu retorno a minha matriz. Retornando essa matriz, ele volta para cá e refaz o modelo da minha JTable. No caso, esse de cima, né? Não acho o método pesquisar no down categoria. Pesquisar. Categoria data. O que está faltando lá é try catch. Muito estranho. Vamos esperar um tempo para ele acabar de salvar. Try. Catch. Tá meio lento essa máquina. Pronto, saiu o erro daqui. Vamos ver se ele funciona. Olha, é um internal frame. Então, nós precisamos de um item de menu que chame esse cara. Vamos ver lá no principal. Vamos pôr um item aqui, ó. Adicionar da paleta, item de menu. Pesquisar registros. Aqui também, galera, não tem nenhum segredo. Eu instancio esse formulário que eu acabei de criar, adiciono ele ao meu JDesktop, que é esse cara aqui. Opa. Ó, JD janelas. E dou um set visible nessa janelinha. Nenhum segredo. Vamos ver se ele executa a partir daqui. Ó, relatórios, pesquisar registros. Vou escolher categorias, porque os outros eu não programei. Vamos ver o que tem aqui, ó. Vestuário, bebidas, calçados. Vamos pôr um A. Ó, deu pau. Sintaxe incorreta, próxima A. Que bom. Felicidade. Aí, o que a gente vai fazer? Ah, é tab categorias, não é? Por Deus, viu?
Poxa vida! O que tá acontecendo? Como é que é, David? Beleza, vamos fazê-lo lá no Sequelê. Eu tenho que tirar esses caras e colocar... É, tá errado mesmo. Ah, são as aspas. Não é assim, ó? E não é que era... Sacanagem. Ah, enfim. ID, descrição, bebidas, calçados. Então, na verdade, ele obedece a mesma coisa que ele apareceu do banco. Lindo. Agora, a ideia é clicar nesse cara e abrir a janela de categorias já com essas informações preenchidas, certo? Muito bem, crianças. Parada é a seguinte. Voltamos ao formulário de pesquisa. Vamos programar aqui o mouse clicked desse cara. Para eu saber que janela abrir, eu vou fazer o mesmo if da pesquisa. Então, se aquele jcb.get selected index igual a 3, né? Eu tenho que abrir o form de categorias. Aqui o Paranauê começa a ficar louco. Por quê? Vamos olhar o formulário de categoria. Primeiro, ele é um formulário interno, lembra? Para chamá-lo, a gente tem que instanciar um objeto e adicionar esse objeto ao JDesktop, lembra? Igual a gente fez de pesquisa agora. Porém, nós estaremos neste formulário. Então, vejam, este formulário de pesquisa vai precisar ter acesso a esse cara. Então, a gente precisa mexer numa propriedade aqui, ó. Ele está privado. Então, eu preciso que ele seja público e estático, para que eu consiga acessar e chamar os métodos dele. Senão, não vou conseguir chamar a partir de outra classe. Aí aqui na pesquisa eu vou fazer JIF categoria, janela igual a new, JIF categorias. Eu coloco janela, galera, por padrão, mas podia ser qualquer nome, form, objeto, o que vocês quisessem. Janela por causa da interface, que é uma janelinha mesmo. Agora, o nome do formulário, ó, JF principal, ponto, JD, janelas, ó, agora o JDesktop Pane aparece aqui acessível para mim. Ponto ADD, a minha janela. Janela, ponto set visible, true. E para ficar mais interessante, vou dar um dispose nessa janela aqui, porque senão vai ficar as duas abertas, a de pesquisa e a da categoria também. Beleza, até aqui nenhum problema. Vamos ver se funciona. Vamos lá, vamos lá. Ó, abriu. Abriu minimizado, mas abriu. Parada é a seguinte, cadê os campos? Né? Aí a gente tem que pensar. Na verdade, existem várias formas de fazer isso, ok? Se você olhar na janela de pesquisa, eu não passei em nenhum momento valores para o formulário, não foi? Então, eu tenho que usar o construtor da outra classe para receber os valores. Então, eu posso mexer nisso.
No caso aqui da categoria, são só 2 campos. Então, a gente pode passar 2 parâmetros aqui. O que seria o correto? Passar um objeto categoria para lá. Tá? Ou passar o ID da categoria, ele faz uma busca e traz o objeto para dentro do formulário. Também é válido. Então, por exemplo, se a gente quiser padronizar para todos os formulários, em algum momento vai ter que ser feito um select. Por quê? Categoria é fácil, eu já estou com as 2 informações, eu poderia jogar as 2 direto para o outro form. Mas se você pegar produto, pessoa física, pessoa jurídica, são muitos campos e eles não estarão na sua JTable. Se ele não está lá, você precisa pegar a chave primária, fazer uma busca e trazer o objeto completo. Eu acho que a gente pode padronizar assim, ó, int id, e eu vou pegar lá o que está na minha tabela, ó. JTB resultados, .getValueAt, na linha selecionada, coluna 0. Aí aqui tem que fazer as conversões. ToString. Ups. E na verdade, como é int, né? Integer.parseInt. Então veja, aqui também não tem nenhum segredo. E eu vou colocar fora porque isso aqui é padrão para todas as tabelas. Então vamos dar uma olhadinha no comando. Variável ID que recebe convertido para inteiro o que está na minha JTB resultados. Ó, então o método getValueAt pega o que está no encontro de uma linha de uma coluna. Que linha que eu quero? A linha selecionada. Que coluna que eu quero? A 0, porque é o ID de todas as minhas pesquisas. Tem que converter para string porque o getValueAt retorna um object. Então, converto para string, passo para inteiro e jogo no ID. Aí, beleza. Vou pegar esse ID e vou passar para o construtor do meu formulário categorias. Só que ele vai começar a dar pau aqui. Por quê? Porque eu não tenho um construtor que receba um número inteiro lá na classe. Então, eu tenho que voltar na classe, vou no código fonte, e aqui, importante, vou fazer outro construtor. Quando eu crio 2 métodos iguais, com o mesmo nome, mas com atributos diferentes na mesma classe, eu estou fazendo sobrecarga ou sobrescrita? Sobrecarga, tá? Ah, mas por que eu não apaguei o de cima? Se você apagar esse, né, para não fazer sobrecarga, você vai começar a ter outros problemas, porque no menu você está chamando esse. Porque você não tem nada, né? Então você tem que chamar o formulário vazio. Agora aqui não. Você está chamando alguém que já tem um determinado ID. Okay? E aqui a gente vai ter que mandar buscar, ó, obj categoria recebe down. Ah, é só down aqui. Down ponto. Obtém. E eu passo o ID. Aí eu jogo na tela. JT. Aqui tá código. setText vai receber obj categoria .getID. JT descrição. JT nome. Beleza, joguei os 2 caras, aí eu penso o que eu quero habilitar, o que eu quero desabilitar. Tá? Então eu posso habilitar o editar, se eu quiser. Posso habilitar o excluir, porque já está na tela, né?
Habilitar o cancelar, por exemplo. Aqui está alterar, que bom. Como que a pessoa não mantém um padrão, né? Aí vamos começar a mexer. Categoria, VJ categoria, categoria data, tarará, tarará. Método obtém está com problema. Aqui eu tenho que converter para string, faço uma gambiarrinha para ele já converter na força. Aqui preciso de um try e de um catch, porque eu estou mexendo lá com o data e ele tem um throws, né? Ele manda uma exceção caso aconteça alguma coisa para eu tratar aqui. Aí vamos lá no obtém, tá com problema lá. Aqui o obtém. Ele tem que retornar categoria. E aqui também, né? Prepara de statement, select asterisco from, tab, categorias, where, id, categoria igual alguma coisa. Beleza. Passei o código, joguei lá, peguei o meu result set. Se tiver registro, faça obj igual a new categoria. Aqui eu posso usar o construtor com parâmetro. Então, por exemplo... Ah, não tem? Que bom. Então, voltemos lá. Por isso que eu falo para vocês criarem sempre os dois. Tá vendo que aqui não tem nenhum? Quando não tem nenhum, ele deixa eu usar o construtor sem parâmetros. Se eu venho aqui, ó, e crio o construtor só com parâmetros, o que vai acontecer? Ele vai começar a dar erro naquele. Por quê? Porque eu não posso usar o construtor sem parâmetro se eu criei o com parâmetro, ele não faz automático. E aí começa a dar pau em todos os lugares. Então, por isso que é importante criar os dois. A gente vai criar o construtor com parâmetros e o construtor sem parâmetros. Quando eu quiser usar vazio, está aqui. Quando eu quiser usar com parâmetro, está aqui também. Então, aqui eu vou tentar usar o com parâmetro, porque eu não preciso me preocupar que a informação vai estar aqui. Então, get int id categoria, vírgula, rs.get string descrição. Lembrando novamente que esse aí de categoria e esse descrição são os nomes dos campos. id categoria, descrição. E eu passei aqui os parâmetros. Primeiro, categoria. Segundo, descrição. Porque no construtor, ele está recebendo desse jeito. Olha lá. ID, categoria, descrição. Vai jogar nos atributos. Tudo certo. Feito isso, retorna para o formulário. O formulário vai pegar esse objeto e vai mostrar na tela. Vamos lá, garotinho. Ah, o DAO não foi instanciado. Tipos incompatíveis. Já mudei de produto para categoria. Deixa.
Ó, 2 bebidas, tudo bonitinho. Não é que funciona? Galera, se quisesse, por exemplo, colocar o campo de pesquisa, é só aumentar aqui. E o que vai acontecer? Na hora de você mandar lá para pesquisar no data, mande também o argumento. Perdão. Manda também o campo. Então vai ser igual a gente tinha feito lá na tela. Você vai mandar pesquisar, mandando o argumento, vírgula, qual é o campo. E aí, lá no método pesquisar, você faz aquele monte de if. Se o campo igual a ID, faz o where com ID. Se o campo igual a descrição, faz o where com descrição. E aí fica bem mais fácil. Tudo em paz com esse aqui? A única coisa que mudou, a história de clicar na JTable e chamar outro formulário. Que na verdade é isso aqui, ó. Que na verdade mesmo, essas linhas aqui são as mesmas do menu. Então também não tem muita novidade. O grande tchananana da história é sobrecarregar o construtor. Então a parte mais complicada realmente está aqui. No construtor do formulário que recebe o ID, vai lá no banco, traz todos os registros, perdão, traz um registro e exibe ele. Essa é a parte mais chata do processo. O resto continua igual. Então vocês vão ver que os outros botões do formulário também não vão mudar, porque ele já continua, começa a trabalhar a partir da informação que está preenchida ali. É como se você tivesse pesquisado no seu formulário mesmo. O que é legal dessa solução? Você cria uma janela de pesquisa genérica, então você não tem que criar aquelas pesquisinhas em cada formulário, então a sua programação fica menor. Tudo bem, tem que fazer vários ifs para saber isso, saber aquilo, mas é um form só. Imagina que você teria que fazer essa JTable aqui, com os campinhos, o argumento, em cada form. Se eu for pensar, por exemplo, aqui, ó o tanto de tabela que eu tenho. E eu vou estar fazendo um único cara. Então, tem que analisar o custo-benefício. Então, às vezes, é mais fácil fazer esse cara, porque você já faz uma pesquisa só e boa. Às vezes, a galera acha mais fácil vir aqui, jogar a JTable, trabalhar no mesmo form. E tem mais um detalhe, né? Para aquela pesquisa funcionar e chamar o outro form, eu mudei esse cara. Fui lá nas propriedades dele, código, deixei ele público e estático. Porque como é um formulário interno, ele é interno ao JDesktop. Então eu preciso acessar o JDesktop para jogar a janelinha lá dentro. Se eu não acesso, não consigo fazer isso. Tá? Dúvidas até aqui?